Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de filosofia, ok? Então vamos lá. Primeira série, filosofia, capítulo 4, aula 3. Bom, nós estamos no capítulo 4, qual é o tema? A filosofia no Império Romano. Hoje nós vamos fixar os termos utilizados dentro do contexto da filosofia do Império Romano, tá, pessoal? Isso é muito importante porque nós vamos fixar o conceito de epicurismo, de estoicismo, de koiné, entre outros, né? Então vamos começar. Fixação dos conceitos utilizados dentro do contexto da filosofia no Império Romano. Bom, como já sabemos, né, a filosofia romana não foi tão qualificada quanto a filosofia grega. Ela foi influenciada pelo estoicismo e pelo epicurismo. É importante ressaltar, pessoal, o conceito, tá? Porque às vezes confunde e é muito importante vocês terem um domínio desses termos, né? Para futuramente fazer uma prova. Eu sempre falo isso. Então, na aula de hoje, nós vamos fixar esses conceitos, tá? Estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, tais como a paixão, a luxúria e demais emoções, né? Então, o indivíduo que pratica o estoicismo, ele vai valorizar o estudo, o conhecimento, né? Os prazeres do mundo ele vai desprezar, ok? O estoicismo foi fundado por Zenão de Sítio, que viveu de 335 a 264 a.C., tá? A prática da ética e a eliminação das paixões, a aceitação do destino, são marcas fundamentais do homem. Características desse movimento filosófico: virtude, né, que leva à felicidade, a prática da ética, a negação das paixões e a valorização do conhecimento, tá? Então, para o indivíduo que pratica o estoicismo, se o ser humano praticar o bem, praticar a ética, eliminar as paixões, né, os prazeres mundanos da sua vida, ele vai ter uma vida boa, uma vida tranquila e uma vida saudável, né? Isso é verdade, né? O difícil é praticar. É necessário muita força de vontade e muito autodomínio para se praticar o estoicismo, ok, pessoal? Mas é muito válido. Quem pratica consegue benefícios. Bom, epicurismo é um sistema criado por um filósofo ateniense chamado Epicuro de Samos, tá? Que viveu do século IV a.C. Se caracteriza pelo desejo de encontrar a felicidade. Mas como o epicurista vai encontrar essa felicidade? Vamos lá. Buscando a saúde da alma e lembrando que o sentido da vida é o prazer, objeto imediato de cada ação humana. Porém, os epicuristas, né, defendem que a conduta excelente gerava o bem e o corpo não sofreria. Bom, o que quer dizer isso, pessoal? Se eu tenho vamos supor, né, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma boa alimentação, se eu pratico esporte, se eu sou regrado, se eu tenho uma disciplina com a minha vida, tá? Isso vai gerar um bem para o meu corpo e eu não vou sofrer. E o meu corpo também não vai sofrer, né? Agora, se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu sou sedentário, se eu não tenho disciplina, se eu não organizo a minha vida, né? Eu vou sofrer, né? Como mente, como corpo, como alma, eu vou sofrer. E o meu corpo vai sofrer mais ainda, né? Porque se você não cuida de si, quem vai cuidar? Não é verdade? Então, essa é a premissa básica, né? O cuidar de si para ter uma vida boa. Entender também, pessoal, que prazeres, né, e desejos, eles têm limites e eles devem ser equilibrados, né? O homem nunca pode ser escravo da sua própria vontade ou de um prazer. Ele tem que ter domínio sobre a sua vida, sobre as suas vontades, né? Senão ele se torna escravo dos seus desejos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre as divisões, tá? Dentro do contexto da filosofia no Império Romano. Vamos lá. Nós temos a cosmologia e o período antropológico. Esses dois períodos fazem parte da filosofia, tá? Romana.
e foram divididos para o melhor entendimento. Então vamos lá. Cosmologia, né? Só fixando aqui, só revisionando. É a parte da filosofia que estuda a estrutura, a evolução e a composição do universo, né? Através das explicações racionais, deixando de lado explicações mitológicas, né? Bom, por quê essa questão? A cosmologia ela vai usar a razão para explicar os fenômenos da natureza, né? A questão do universo, como surgiu o universo, por que ele é dessa forma, né? Mas a cosmologia vai usar a razão e vai deixar de lado, né, os mitos, os dogmas, as superstições, tá? E as explicações mitológicas, explicações sobrenaturais, ok? Bom, período antropológico também é chamado de período clássico da filosofia, porque nesse período a filosofia se volta para o homem e suas ações. O homem é colocado como figura central. Então podemos observar, né, que dentro do contexto da filosofia greco-romana, né, a filosofia que ocorreu dentro do contexto do Império Romano, ela vai usar a razão e ela vai colocar o homem como figura central, tá? Então, esses dois conceitos, eles estão conectados, tá bom, pessoal? Eles só são divididos para o aluno poder entender melhor, ok? Vamos lá. E qual é o principal elemento agregador, né, da filosofia do Império Romano? É a koiné. Mas o que é a koiné? Eu vou explicar. A koiné realiza a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, greco-romana, judaico-oriental, né? Então, podemos entender o seguinte, né? O Império Romano, dentro daquela temporalidade, ele conquistava vários territórios e automaticamente absorvia a cultura de outras civilizações, né? De outros territórios. Então, o que acontece? Acontece a questão da koiné. A koiné é um termo usado, é um conceito, né, que explica o seguinte: a fusão de diferentes cultos. Então, um culto romano vai se fundir com um culto grego, por exemplo, né? Então é a fusão de culturas, né? É a fusão de divindades, é a fusão, perdão, de religiões, vamos colocar assim, tá? Então, só para vocês fixarem, entenderem, vamos só recapitular. Qual é o principal elemento da filosofia romana? O principal é a koiné. A koiné realiza a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas. Exemplo, greco-romana, judaico-oriental, tá? Então, é o elemento agregador, é o elemento que vai fazer a fusão de diferentes culturas, de diferentes religiões, ok? Bom, de posse desses elementos aqui, né, hoje nós fizemos essa aula de fixação de conceitos, que é super importante, né? Nós falamos sobre a questão do estoicismo, do epicurismo, da divisão, né, dos períodos dentro do contexto da filosofia romana, que é a cosmologia, que vai usar a razão para explicar o universo, os fenômenos, né? E o período antropológico, que coloca o homem ali como figura central, né? É o período em que o homem é estudado e as suas relações também são estudadas, tá? Bom, e o elemento chamado koiné, que é o elemento que faz a fusão de diversas religiões, né? De diversas culturas. Koiné realiza a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre AD. AD3, capítulo 4, Filosofia, aula 3, primeira série. Por que a cosmologia deixa de lado as explicações mitológicas? Pessoal, quem assistir a aula na íntegra vai poder responder, vai poder responder de maneira tranquila, ok? Porque tá tudo explicadinho aqui na videoaula, não é verdade? Exercícios diversos. Número 4, página 18, questões 4, 5, 7 e 8. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Continuem fazendo o trabalho de forma organizada, um trabalho caprichado, a caneta azul ou preta, uma folhinha de caderno, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.